Aloysio Andrade, bom dia. Bom dia, Eduardo. Comemorando que sou devoto de Santo Antônio, me chamo Aloysio Antônio, e fiquei bobo de ver da quantidade de cidade que tem Santo Antônio como padroeiro, né? E uma coisa importante, Fernanda, que quando Santo Antônio tem o menino Jesus no seu braço direito, ele tem a ver, então, com essa capacidade de promover os casamentos, os encontros, né? Os encontros que valham a pena. E quando o menino Jesus está do lado esquerdo, aí sim é Santo Antônio para fazer os milagres. E outra coisa que me surpreendeu foi que ele morreu com 35 anos, não tinha completado 36 anos ainda, né? E conviveu com São Francisco também, coisa que eu não sabia. Então, ler as efemérides do dia é sempre importante para a gente adquirir mais conhecimento. E hoje, data de nascimento do tutor de Dom Pedro II, que foi o Bonifácio Andrada, aqui de Barbacena, que foi grande responsável pelo treinamento que Dom Pedro II teve, que o fez um homem muito culto e muito respeitador do conhecimento. E também do grande poeta português que a gente sempre cita aqui, Fernando Pessoa, então, data de nascimento dele, 13 de junho. Doutor Luiz, o senhor sempre primou pelas mais baixas? Até que não, Eduardo. A minha atração sempre foi muito mais pela questão da aura da pessoa do que exatamente da altura ou da largura, né? É a questão do astral que sai da pessoa, né? E tem pessoas que nem tão maravilhosas são esteticamente, mas elas têm uma boa energia, têm um bom astral, Eduardo. E isso é o que me atraía, mas eu não posso falar muito não, porque a minha experiência com namoradas foi muito limitada. Eu tive, na verdade, 3 namoradas na vida. A primeira, na semana que eu completei 20 anos, fiquei amarrando, deixando para depois, que eu tinha essa fantasia de casar com a primeira namorada, o que não ocorreu, mas foram 3 então. Então eu não sou tão experiente não, mas uma coisa é fato, Eduardo, a questão da alma gêmea, a questão da identidade anímica. Quando a gente fala em identidade anímica, a gente quer dizer quando seu anjo da guarda combina com o anjo da guarda da outra pessoa. Ânima é uma palavra que tem a ver com alma, nada a ver com alma penada. A alma é o emocional, é o sentimento, né? Então eu acho que essa questão da afeição que a gente sente por alguém que nem tão grande ou nem tão belo é assim, eu acho que conta mais do que a estética, porque com o passar do tempo, Eduardo, se a gente não morre novo, a gente vai acabar ficando velho e derrubado. Então essa questão da estética, ela é temporária. Então a alegria de você conviver com uma pessoa, que você tem o conforto, que quando você está perto dela, ela te inspira, e isso pode durar muitos anos, né? Eu tenho essa alegria de estar casado há 43 anos e acho que estou me dando muito bem, não quero experimentar coisa nova, não. Ela nem tão exigente né? E costuma falar que tá só. Tá ainda só, não? Tô só. Não ganhou presente ontem? E a Aloysio, tô com você, só tive 2 namorados até hoje. Tem a história de que você coloca Santo Antônio de costas, voltado para a parede. Pois é, menino. Que é sinal que você está no aguardo, na espera. E aí quando você encontra uma pessoa que vale a pena, aí você desvira Santo Antônio e põe ele olhando para cá. Mas deixa eu te contar um negócio. Na igreja já me falaram outra coisa, que o Santo Antônio bendito, ele te dá qualquer um para casar. Quem que você tem que pedir quando você quer uma família mesmo é São José, da Sagrada Família. E quando você vai visitar, por exemplo, as colinas de Golã, você espicha o pescoço e vê a Síria. Não pode ir para a Jordânia porque está no limite entre Israel e Teherã. Imagina uma guerra, caro ouvinte de Itatiaia, em que quem está em Belo Horizonte está atacando Betim. E Contagem está querendo entrar para um dos 2 lados. Mas Neves, do outro lado, quer mandar foguete. E tem arma nuclear. Então, é um negócio que, quando fala assim, eles estão tensos, eles estão apavorados. A Luiz Andrade, é um negócio que beira o irracional. A gente fica perplexo, Eduardo, porque com tanta tecnologia, tanto conhecimento e tanta história, deveria fazer com que nós, humanidade, tivéssemos uma evolução mais humana, né? E os estudos mostram, Eduardo, estudos feitos com rato, que você põe uma população de rato muito grande num espaço muito pequeno, mesmo que tenha comida, que tenha água, que tenha todo o resto, a falta de espaço gera atritos e canibalismo, quer dizer, uns ratos atacam os outros e acabam até comendo o outro. Então, qualquer lugar que é muito pequeno, qualquer espaço físico que é muito disputado por uma população grande, traz esse tipo de risco, né? Agora, a gente tem falado muito, Eduardo, que as lideranças, né, as pessoas que estão no cargo de comando, que têm o poder para decidir, são realmente as pessoas que puxam a fila, que puxa a locomotiva, que puxa os vagões, né? Então a importância de termos bons líderes evoluídos, pessoas com a cabeça, como foi Gandhi, né? Como o próprio Juscelino Kubitschek, nosso aqui, faz uma diferença enorme. E toda vez que eu venho na sexta-feira, na quinta eu consulto as tais efemérides
do dia seguinte, que são os fatos relevantes, os fatos importantes que aconteceram. Já falei com você, repito, Eduardo, hoje mesmo, a imensa maioria das notícias diz respeito ou à batalha ou à guerra, ou a morte de um lado, ou a vitória do outro. Então, isso caminha, isso acompanha a humanidade. Só que 2000 anos depois do Cristo, depois de o Cristo ter trazido, né, nos 10 mandamentos, todos eles recomendações de humanização, Eduardo, a gente fica perplexo, a gente fica não só perplexo, mas a gente fica completamente chateado que a gente esteja ainda funcionando muito mais como animais do que como humanos. Isso é lamentável. Conta uma coisa aqui. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Putin, da Rússia. Netanyahu, de Israel. Aqueles ayatolá lá do Irã. Numa linguagem leiga, tosca, de um cidadão que não é psiquiatra nem homeopata. Tudo doido, fala a verdade. Perturbados acima da média, né, Eduardo? Porque o ser humano normal, total, não existe, né? Todos nós temos tendências aos desequilíbrios, todos nós temos tendências a descaminhos, vamos dizer assim, porque o nosso lado instintivo, automático e animal, que é infantil, a gente tem dito isso para os ouvintes internautas da Itatiaia, que a nossa tendência automática e instintiva, e que é animal e que é também infantil, é de comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. Então a gente vê que são verbos muito básicos, né, Eduardo? Então, quando a gente tem pessoas com esse tipo de funcionamento, esse tipo de, a gente chama de modus operandi, que é a maneira de ser dos três que você citou, vou incluir o quarto aí, que o Musk também está nessa turma. É outro. São pessoas que a gente chama então de pessoas problemáticas acima da média. E problemática quer dizer o quê? Uma pessoa mal resolvida. Qualquer pessoa que é muito egoísta, que é muito pretensiosa, que é muito onipotente, que é muito tirada a bonde cela ou bonde bola, né? São pessoas lá no fundo inseguras, são pessoas que podem até não achar, não sentir isso no seu consciente, mas inconscientemente. Quanto mais necessidade eu tenho de me afirmar sobre o outro, ou batendo, ou matando, ou humilhando, né? Qualquer coisa que seja de predomínio, qualquer coisa que seja vamos dizer assim, de uma disputa, né? É sinal que eu não confio no meu taco, é sinal de que eu tenho dúvidas com relação a mim mesmo. Então, o amor próprio, né? A autoestima não vem do que você faz sobre o outro, mas sim sobre o que você faz sobre o seu lado instintivo, automático e animal. Então a autodomesticação, o autocomando é o que faz a pessoa ser mais bem resolvida ou menos bem resolvida. E todo mundo que tem essa necessidade, que tem essa precisão de se afirmar em cima do outro, ou através da agressividade, ou da sexualidade, ou de qualquer outra forma de humilhação, é uma pessoa mal resolvida que, portanto, deveria não ter passado no vestibular para ser o coordenador, para ser o comandante, para ser o dirigente, nem de um país, nem de um município, nem de um estado. Porque os recursos estão todos aqui. Hoje, se dá um problema mundial, todo mundo vai vir para cá em busca de água, de comida, de recursos. O que diferencia o humano do animal é a consciência e o livre-arbítrio. A consciência que é a noção das coisas e o livre-arbítrio que são as escolhas, né? Então, essa questão das escolhas é que a gente vê que realmente está havendo um erro grave de estratégia, um erro grave de prioridades, né? E estamos dando volta em torno do mesmo ponto. Estamos patinando, que é aquela velha história de falar em enxugar gelo, que é uma coisa que você tem o trabalho e não tem o resultado. Ela disse no LinkedIn dela, tem provas que ela disse que ela trabalhou na NASA como investigadora, como pesquisadora na NASA. É algo que eu não sei. Aqui no Brasil provavelmente não daria nada, porque nada disso foi feito aqui, mas pode ter consequências jurídicas, inclusive nos Estados Unidos, isso. A Luiz Andrade. O mundo tá doido, amigo. Pelo menos essa moça tá, né? Tá claramente doida. Mas a gente tem uma dúvida, Eduardo, se é um caso de mitomania. O mitomaníaco é aquele mentiroso contumaz, né? Tem o serial killer, que é o matador em série, e tem o serial liar, que é o contador de mentira sequenciadas, né? Ou se isso é uma percepção delirante, Eduardo. Pode ser que, ao invés de ser uma mentirosa, que ela delire, que ela tenha visões, que ela tenha alucinações, que
ela tem determinado tipo de percepção do mundo ou da vida dela que está totalmente distante, diferente do que é real. Mas mais parece mesmo esse caso da mitomania. Agora você vê como é que a palavra aceita tudo. A gente tem falado, né, que o grande defeito da obra divina, no meu entendimento, é a palavra não travar quando você fosse mentir. Imagina, se essa moça tivesse a palavra travada quando deu uma entrevista longa para você e Fernanda, não tinha acontecido nada no desdobramento. Lamentavelmente, a palavra é muito democrática e aceita até mentira como se fosse verdade.